É hora do esporte, a Susan Rodrigues já está por aqui. Oi, Susan. Oi, Polito. Para quem acompanha a gente ao vivo no esporte, não deu uma vitória do Figueirense, mas garantiu um pontinho com empate. Então não dá para o torcedor reclamar tanto assim. Melhor que derrota, né? Melhor que derrota, já garantiu um pontinho e agora a gente espera os próximos jogos. Bora lá? Vamos. Então a gente começa falando do Figueirense no jogo de estreia pela Série C do Brasileiro contra o Ipiranga. O Figueirense empatou em 1-1. A gente vai ver agora como foi a partida, olha só. Já nos primeiros minutos de jogo, o lateral direito do Figueirense, Vitor Ricardo, sentiu a coxa no segundo jogo como titular. Ele precisou ser substituído por Léo Maia. A primeira etapa foi dominada pelo Ipiranga. O goleiro alvinegro foi exigido algumas vezes. Aos 27 minutos, Galego caiu na área e pediu pênalti, mas a arbitragem mandou seguir a partida. Na segunda etapa, o time alvinegro voltou com mais postura. As entradas de Arthur Henrique e Dudu deixaram a equipe mais organizada. Mesmo assim, os donos da casa abriram o placar. Na sobra, Danielzinho chutou de dentro da área. A bola bateu em Jonathan e o goleiro Fabrício não conseguiu evitar. 1-0. O gol de empate só veio aos 39 minutos, depois de muita insistência do Furacão. A bola sobrou para Léo Maia, que chutou cruzado e igualou o placar. Fim de papo, 1-1 em Erechim. O Figueirense volta a campo na próxima segunda-feira, dia 13, no Orlando Scarpelli. O adversário será o Maringá. E o Cláudio Caticati já está aqui com a gente. Cláudio, o que eu comentava com o Polito era justamente isso. O torcedor ele espera aí por uma vitória, mas nesse caso o empate não foi tão ruim. Ele pontuou na estreia da Série C do Brasileiro, garantiu um pontinho aí e não perdeu para o Ipiranga. E o interessante que a gente conversava nos bastidores também é que nós tivemos dois times do Figueirense em campo ontem. Foi o que pareceu, né? Um no primeiro tempo e outro no segundo. Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Exatamente isso. Um Figueirense no primeiro tempo completamente desgarrado do jogo, vamos dizer assim. No segundo tempo foi completamente diferente. Pois é, o Figueirense arrancou um ponto fora de casa numa competição de tiro curto, são 19 rodadas, somar pontos é importante, como no futebol brasileiro a gente vê como é difícil arrancar pontos fora, né? Mas o Figueirense teve um primeiro tempo assustador, a gente já estava lembrando do time do Campeonato Catarinense, uma equipe muito espaçada, com poucas alternativas ofensivas, finalizou 2 vezes apenas no primeiro tempo, o Emerson Galego sozinho lá na frente e o meio de campo pouco produziu, Jean Gabriel, jovem jogador que veio do Coritiba, ele acabou não aparecendo no jogo, né? E os volantes do Figueirense ficaram muito preocupados com a avenida no lado esquerdo que proporcionou o lateral esquerdo, o Rian Carlos, que estava estreando também nessa partida. Teve muita dificuldade o Figueirense no primeiro tempo. No intervalo, o treinador corrigiu não só o posicionamento, mas também a questão ofensiva da equipe. A entrada do Dudu, né, e também do Arthur Henrique potencializou muito esse setor de ataque da equipe do Figueirense. A diferença foi gritante. O Figueirense, que finalizou 2 vezes apenas no primeiro tempo, finalizou no segundo tempo 11 vezes, totalizando 13 finalizações. Olha a diferença de um tempo para o outro. O Lucas Alves também entrou, foi melhor que o Galego, com o Emerson Galego, mas também teve mais participações de jogadores aproximando com ele. O Figueirense foi mais compacto e não tão espaçado, né? Vinha o Dudu por dentro, vinha o próprio Arthur Henrique pelo lado esquerdo. Ele teve uma participação maior do Igor Bolt. E o Léo Maia, que já tinha entrado no primeiro tempo depois da lesão do Vitor Ricardo, foi um lateral mais incisivo no segundo tempo. O Figueirense foi mais ousado. Ficou só o Rafinha Potiguar, que também entrou no segundo tempo, na marcação. E foi uma equipe muito mais ofensiva. E teve esse poder de reação. Interessante é que o Figueirense tomou um gol de lateral com erro de posicionamento. E, claro, não foi frango, mas falha do goleiro Fabrício. Agora, Susan, quando o Figueirense estava melhor, tomou o gol de empate, mas algo que não acontecia ao longo dessa temporada, o Figueirense teve poder de reação. Foi um time mais ofensivo e não se entregou à partida e conseguiu o gol de empate numa jogada de bola trabalhada, uma falta na intermediária, a bola chegou no lado esquerdo com o Arthur Henrique, uma boa leitura de jogo do Igor Bolt, que só fez o corta-luz, e o Léo Maia fez um gol bonito. Então, pelo menos esse um ponto mostrou esse poder de reação. O que o técnico Márcio Zanardi tem que espelhar é nesse segundo tempo, na forma de jogo, não só as peças. E aí sim ele tem 2 jogos na sequência em casa para tentar nessa classificação para a próxima fase, tirando essa pecha do Figueirense, está sempre lutando para não cair nos últimos anos. É uma questão de composição, né? Como você mesmo avaliou em relação ao elenco. Talvez se tivesse entrado com esse primeiro elenco, a gente teria uma vitória de estreia.
Era bem possível, pelo menos o time seria muito mais ofensivo e mais organizado. O primeiro tempo foi, o próprio Zanetti falou na coletiva, é para esquecer, eu já acho não, tem que lembrar para corrigir. Exatamente, para não repetir, né? Exatamente. Cláudia, amanhã a gente espera aqui no Esporte? Isso, amanhã a gente está aqui, virada de chave no Leão, Copa Sul-Sudeste, o jogo contra a Chapecoense. E seguimos acompanhando então os times da capital. Obrigada, Cláudia, até lá. Obrigado, até mais. E olha só, agora a gente fala de surf, isso porque começou no dia 13 de abril a temporada 2026 da WSL, a elite do surf mundial. Santa Catarina tem 3 representantes na competição e 2 são de Florianópolis. Olha só. A temporada 2026 da WSL começou no último dia 3 de abril em Bells Beach. São 12 etapas no total. As 3 primeiras serão na Austrália. E Santa Catarina está muito bem representada. 3 atletas carregam a pulseira do estado. São eles Iago Dora e Matheus Erdi, de Florianópolis, e Alejo Muniz, que embora tenha nascido na Argentina, mora desde os 2 anos de idade em Bombinhas, no litoral catarinense. Iago Dora é o atual campeão. Em 2025, ele ficou entre os 5 melhores e garantiu o título inédito para Santa Catarina. Ele deve estrear na competição nos próximos dias contra o manezinho Matheus Erdi. Inclusive, Matheus Erdi é novidade na competição. Ele conquistou uma classificação histórica em março e está estreando na elite mundial. Fechando o trio, Alejo Muniz é referência no surf mundial. 2026 será marcado pela despedida do atleta da WSL. Alejo anunciou a aposentadoria após a temporada. E olha só, ainda nos mares, hoje a gente vai conhecer a trajetória do Davi. Ele tem apenas 15 anos e já acumula conquistas como velejador. E o grande sonho do Davi é ser campeão olímpico. Dá só uma olhada. Ele, o barco e o mar. Eu não consigo pensar em viver sem a vela. Eu durmo pensando em vela, acordo pensando em vela. Eu vou pra escola pensando em vela, vou treinar pensando em vela. Basicamente, a minha vida inteira pela vela. Um amor de infância pra vida inteira. Eu lembro que eu tava sempre acompanhando meu pai com os maiores, que ele tava dando aula ou treinando. E eu lembro de um dia que a gente tava aqui na frente. E aí eu pedi pra eu entrar no barco. E ele ficou naquela, pô, mas tu é muito pequeno, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu vou conseguir, pode confiar em mim. Sentei com ele, expliquei, ó, não vai ser fácil, tal, vai ter que abdicar de um monte de coisa da vida. E ele falou, não, mas eu quero. E aí ele vem escrevendo a história dele, que é uma história bem legal, bem bonita, e com 15 anos o currículo dele já é 3, 4 vezes maior que o meu, com 52. O pai tem história na modalidade, foi velejador profissional e atua como instrutor. Com certeza é uma vantagem que eu tenho em casa, né, porque eu chego em casa e desde o início ele está sempre me ajudando, ele é meu técnico, vamos dizer assim, base, ele que me ensinou a maioria das coisas que eu sei. Aos 15 anos, o Davi vai seguindo os passos da sua referência, com conquistas relevantes em nível estadual e nacional e competindo até mesmo no Mundial da categoria. Que eu classifiquei com 11 anos, foi na Turquia, e para mim foi um momento muito especial, porque foi a primeira vez eu indo para competir em uma classe internacional, conhecer pessoas de outro país, essa cultura. É muito satisfatório treinar o Davi, ele é um menino ainda muito jovem, né, 15 anos, e ele se dedica no esporte que não é fácil, não é tão geracional, não é toda a geração dele, né, cheio de dificuldades que outros esportes não têm, por estar lidando com a natureza, e mesmo assim ele enfrenta esses desafios com muita maturidade. Maturidade que já o coloca como referência entre a garotada. A preparação em alto nível e o cuidado com cada detalhe não são por acaso. Com certeza meu sonho é ser campeão olímpico. Trabalhar duro para isso, eu sei que vai ser bem difícil. O sonho olímpico demanda, claro, uma preparação intensa, diária, de muitas renúncias. Para ajudar nesse processo, o Davi conta com a parceria de um cara que conhece tudo isso aqui como poucos. Davi é uma joia, um diamante a ser lapidado, é um garoto que eu estou ajudando aí, treinando desde pequeno, desde a parte física, ajudando também agora mais na parte de água. Um futuro brilhante pela frente. O Bruno tem 3 Olimpíadas no currículo e é atualmente um dos profissionais que auxilia o Davi na preparação. Acompanho ele desde pequenininho, ele é meio que o meu ídolo, assim, vamos dizer, uma inspiração.
Porque meu pai também já deu treino pra ele, então quando eu tinha uns 4, 5 anos ali, eu acompanhava os treinos dele. E eu já via que, tipo, caraca, eu quero ser melhor que ele é muito bom. Essa relação dos dois é muito importante. O Bruno abraçou ele como um filho e só tende a melhorar cada vez mais o relacionamento dos dois. O encontro do presente com o futuro. A receita para colocar Florianópolis no lugar mais alto do pódio. Polito, a base ali ele tem, né? O pai já foi treinador, continua treinando, inclusive as equipes. O Bruno, que é campeão olímpico, dando esse apoio para ele também. E talento não falta para o Davi, com certeza. Muito legal. O esporte que as pessoas adoram por aqui, né? Que deve ser cada vez mais incentivado. E é bacana ver as novas gerações mantendo esse esporte vivo, né? A gente vê ali muitas crianças se inspirando já no Davi, crianças mais jovens se inspirando no Davi de 15 anos, já justamente buscando esse caminho do esporte muito bacana. A gente continua apoiando, incentivando para que o Davi conquiste aí quem sabe, o sonho olímpico e a gente possa demonstrar aqui também. Que venham mais conquistas. Que venham mais conquistas. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.